Você conhece alguém que tem problemas de impaciência? Alguma vez você já presenciou alguma cena de impaciência por parte de algum amigo, ou de algum familiar, ou de alguma pessoa próxima? A falta de paciência é um veneno muito sério para o relacionamento humano. Muitas vezes uma amizade, um bom relacionamento se rompe por causa de uma impaciência. Em geral, é uma impaciência que dá origem a uma discussão, a uma briga, a uma ruptura e um afastamento, justamente porque um dos lados, ou às vezes ambos os lados, não tiveram paciência com o outro. E a paciência acaba destruindo a nossa vida familiar, destruindo às vezes a nossa vida profissional, destruindo quantas coisas boas, sobretudo destruindo quantos bons relacionamentos. Às vezes a vida em família fica insuportável porque faltou um pouquinho de paciência. De onde vem a falta de paciência e, sobretudo, como não só contornar, mas como vencer a falta de paciência? Uma impaciência se dá sempre ou quase sempre quando há desacordo entre as duas partes, entre algumas das partes. Mas esse desacordo pode ter, sim, uma causa natural. Por exemplo, se eu estou muito cansado, se eu tenho dormido pouco, se eu estou me alimentando mal, dificilmente eu vou ter o ânimo, eu vou ter o temperamento o suficientemente equilibrado e tranquilo, sereno, para, diante de uma situação adversa, diante de uma opinião contrária, me submeter e aceitar aquilo e não arrumar uma briga. Então, claro que há meios e há remédios, inclusive naturais, para que eu tenha um pouco mais de paciência, ou seja, para que a minha paciência, que é o fruto de um equilíbrio e de uma serenidade, muitas vezes espiritual ou temperamental, essa paciência vai ser favorecida se eu estou bem disposto, se eu estou bem descansado. Mas, sobretudo, há uma causa oculta, escondida na impaciência, na falta de paciência que as pessoas consideram muito pouco. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. E se você conhece alguém que sofre de impaciência, por acaso, na sua família, coisa que deve ser muito rara, espero eu, ou algum amigo, algum conhecido, compartilhe esse vídeo porque eu gostaria muito de ajudar essas pessoas a vencer esse problema. Em geral, a falta de paciência, espiritualmente falando, ela tem origem num vício, num defeito que as pessoas infelizmente consideram muito pouco. Uma impaciência se dá normalmente quando, como eu disse, ambos os lados estão em desacordo. O que é que causa esses desacordos? O que é que causa esses atritos, às vezes essas faíscas? Se a gente for analisar com muita clareza e assim com muita retidão de alma, e eu vou ser muito franco aqui, se a gente vai analisar no fundo, a raiz, o germe, a semente das impaciências e, portanto, das discussões, das brigas, dos desentendimentos, vai estar sempre no orgulho. Quando a pessoa não é humilde, quando a pessoa não está disposta a ceder diante dos outros, por orgulho, em geral, essa pessoa vai se impacientar com os outros. E a impaciência não é só sair gritando, depende muito do temperamento. Às vezes, a impaciência vai me levar a me calar, mas ficar remoendo, ruminando aquilo durante horas, dias e às vezes semanas e alimentando um ódio, alimentando um azedume com relação a alguém por causa do meu orgulho. Ou não, às vezes o temperamento da pessoa é um pouco explosivo e a pessoa vai sair falando alto, gritando e aos berros. Por impaciência, sim, mas a impaciência aí nada mais é do que um fruto, do que um efeito de um orgulho que eu levo no meu interior. Quando a pessoa é humilde, ela está disposta sempre a ceder diante dos outros. Ceder, claro, quando não está em jogo a lei de Deus, quando não está em jogo a graça de Deus ou a Santa Igreja Católica. Quando toca nos meus interesses, quando toca na minha pessoa exclusivamente, eu tenho que estar disposto a ceder. Então é, por exemplo, o esposo ou a esposa que em casa um quer fazer uma coisa, a outra quer fazer outra coisa. Qual a atitude perfeita? Se não está em jogo a graça de Deus, se não está em jogo os mandamentos, se não está em jogo a igreja, eu tenho que ceder, eu tenho que estar disposta a renunciar à minha vontade em benefício do outro. Isso é generosidade. A generosidade é um grande remédio para a impaciência. Se eu fico aflita e tomado e completamente angustiado, perturbado, agitado por causa de uma resposta áspera, de um comentário, sinal de que a raiz da minha impaciência é um orgulho escondido no meu interior, que eu preciso saber combater. Os grandes movimentos de impaciência
em geral, são surgidos de um coração que muitas vezes, sem se dar conta, ainda é orgulhoso. E é só a humildade que é capaz de nos fazer ser super pacientes, ser super serenos, ser equilibradíssimos. Mas é necessário muita oração. Isso não se conquista com esforço. Ninguém consegue com as próprias forças escutar ou engolir um desaforo ou um comentário ou uma situação adversa. Ninguém consegue, é impossível. Pode ser a pessoa mais forte do mundo, não consegue, se não é o auxílio da graça. Mas a graça sempre vem para quem pede. E nessas horas, a melhor arma para impaciência é a oração. Interiormente pedir a Nossa Senhora, minha mãe, ajudai-me, dai-me forças, ajudai-me a vencer esse orgulho, esse movimento de orgulho. Se eu me esforço, eu faço propósitos de ceder, de aceitar para o bem da alma dos outros, a paciência vira um hábito, a paciência vira um paraíso interior para mim. Por quê? Porque a paciência nada mais será do que a manifestação da humildade. E a alma humilde, como era a de Nossa Senhora, a alma humilde atrai a Deus. E as graças de Deus, os anjos de Deus, o céu inteiro vem junto ao coração humilde e sofrendo, cedendo, aceitando as adversidades ou aquilo que os outros me digam, mesmo assim eu vou ter muita paz, eu vou ter muita serenidade, eu vou ter muita alegria. E Nossa Senhora vai dar um jeito de realizar aquilo que está no meu interior, porque aquele que é de fato humilde nunca quer nada que não seja a vontade de Deus. Então, o melhor remédio para a impaciência nada mais é do que um coração humilde. O coração humilde atrai a benevolência e o olhar de Deus. O coração humilde atrai Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, atrai as graças e os anjos. E aqui na terra já se estabelece em torno do coração humilde, se estabelece um verdadeiro paraíso. Porque quem é humilde nunca deseja nada que não seja da vontade de Deus. Quem é humilde nunca se deixa tomar por nenhuma aflição, nunca se deixa desesperar, nunca se deixa afligir, nunca se deixa impacientar. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa humildade de coração e que ela estabeleça esse reino de paz, que ela estabeleça essa vida dela mesma no nosso interior, que nos faça sempre aceitar tudo com muita humildade e com muita confiança. Salve Maria!